já canta muito gozão, não vou em toda a função. Arranco ponta de touro, meu bem quebra fura de avião. Nunca ciente, o meu bem quebra me teve essa ação. O diabo é esconder, o seu de fica sabendo. Boa noite, amigos e amigas da página Na Identidade do Capoeira. Hoje eu resolvi mudar um pouco a voz. Hoje eu estou fazendo teste para radialista mais velho, mais idoso hoje. E bom, pessoal que está nos acompanhando, eu estou sofrendo já com o frio do sul, né? Eu vou silenciar teu microfone aqui, tá, Dunga? Muito obrigado, mestre Dunga. Estou sofrendo já aqui com o frio do Rio Grande do Sul. Esfria, a gente sofre com essa mudança de temperatura, mas tá aí. Hoje, na noite de hoje, mestre Zulu de Brasília vai estar conosco e eu vou abrir o microfone do Dunga agora para ele falar mais do que eu, porque amanhã de manhã eu tenho entrevista também, tenho entrevista na rádio, eu tenho que descansar minha voz. O mestre Dunga aí. Nós já estamos com o nosso convidado, só ele está com um probleminha ali para entrar no aplicativo e o mestre Dunga está tentando dar um auxílio para ele. Uma boa noite, então, pessoal que já está chegando aí, né? Fale, Dunga. Ele está aqui no celular, a gente está conversando. Acho que pode ser que ele esteja com alguma dificuldade de acessar o programa, né? Mas eu vou tentar dar um auxílio para o mestre aqui. Vamos ver. Caiu a ligação. Pode ser que seja algum problema de conexão, né? Alguma coisa assim nesse sentido. Aqui se faz ao vivo, né? Programa ao vivo é assim. Mas o mestre já utilizou do programa também, né? Já fez outras entrevistas, então a gente está aguardando aqui para ver se está com algum problema de conexão ou algo similar, para a gente poder seguir nesse bate-papo. E como eu sempre digo, né, Fly, quando tem Brasília na área, né, tem a minha história também, né? Já sabe disso, né, Fly? Então, por isso a gente pode bater esse papo aqui. É bastante interessante. O mestre Zulu é uma pessoa que tem muita história na capoeiragem de Brasília, né? Na construção, a própria construção da capoeira, né? Junto com outros mestres também. E então hoje a gente quer ver se a gente consegue. Eu não sei, eu não estou conseguindo realizar. Aqui, ele está digitando alguma coisa aqui. Vamos ver. E o meu colega de programa hoje está com afta na boca, está com afônico também, né, Vlad? Tudo para ajudar, está tristinho, cabisbaixo. O nome da rouquidão é afônico. Afônico, viu? Olha, aprendi mais uma, não sabia disso. Não, afônico tá sem voz. Agora nem sei se eu tenho razão, né? Agora eu fiquei na dúvida. Mas eu acho que é isso mesmo, né? Vamos, o mestre Zulu tá digitando alguma coisa aqui para mim, vamos acompanhar. Ó, mestre Luiz Renato na área, mestre Binho na área. Ó, ele tá dizendo que estou acreditando que estou conectado. Não, peraí. Não tá aparecendo aí. Tu passou o link certo para ele? Pois eu vou fazer um teste aqui pelo meu celular, Fly. Vou fazer o teste pelo meu celular agora. Só falta não. Ver se eu apareço aí. Sim, ó. Apareceu. Então. Peraí, deixa eu ver uma coisa aqui. Nos vendo. Peraí. Aqui, o mestre entrou agora. Show. Seja bem-vindo, mestre Zulu. Muito obrigado. Seja bem-vindo. Eu conheço essa voz, de quem é? Essa outra voz aqui. Seja bem-vindo, mestre. Obrigado. Pelo conosco. É uma grande satisfação. O senhor não deve lembrar,
No Campeonato Brasileiro de 99 ou 2000, eu me encontrei com o senhor, né? O senhor acho que era árbitro, né, no campeonato. Nós conversamos alguma coisa. Eu sou da linhagem do mestre Shibata, de Brasília. Rapaz. Inclusive, prestei um depoimento ao Ligeirinho. Ligeirinho. Ele me pediu para falar a respeito do mestre. Opa! Então nós vamos retroceder e vamos começar do início, então, a história mesmo. Primeira coisa, eu gostaria que o senhor se apresentasse, quem é o mestre Zulu, da onde veio o mestre Zulu, o senhor, pelo que eu sei, pelo que eu li alguma coisa, o senhor não é de Brasília, né? E depois o senhor conte também como é que o senhor conheceu a capoeira, né? Como é que o senhor começa. Tá bom. Eu já vou lhe passar a palavra, uma boa noite para o senhor. Muito obrigado por tê-lo conosco. Pode contar sua história, mestre. Tá bom, eu escrevi alguma coisa aqui para ver se a história fica bem contada. Então eu vou começar brincando. Bom dia para quem é de bom dia, boa noite para quem é de boa noite. Capoeira, minha arte, minha luta. Um dia, por ela me encantei e me apaixonei. O ano era de 1965, apenas lampejos. Em 1967, final de tarde, quase noite, chega alguém no dojo de Sobradinho, vestido de calça caque e busto nu, tendo atada a cintura essa calça caque com uma corda que eu desconhecia de que produto era feita aquela corda. E assim tive contato com o Luiz Sérgio Lacerda, cujo apelido é Sérgio Maluco, ele já é falecido, e todos nós ali, prontos para treinar. E ele chegou pronto para ensinar. Meu nome, Antônio Batista Pinto Zulu, nasci em Unai, Minas Gerais, a 9 de maio de 1946. A minha mãe, Claudimira Mendes Batista, e o meu pai, João Batista Pinto. Todos dois falecidos. No universo da capoeiragem, sou conhecido como Mestre Zulu. Mudei para Brasília, de Unai para Brasília, em 23 de junho de 1957. Fui ajudar a construir Brasília, acompanhando os meus pais. Na verdade, o meu pai veio para Brasília ainda no final do ano de 1956. Ali, o que se via era cerrado, poeira vermelha, barracas de lona e canteiro de obras, em que os candangos trabalhavam do nascer do sol ao anoitecer, às 20 horas, por volta de 20 horas, de domingo a domingo. Nos anos de 1957 a 1959, ainda criança, trabalhei como vendedor de doces caseiros nos canteiros de obras da Asa Sul, Rodoviária, Esplanada dos Ministérios, Praça dos Três Poderes. Aos 13 anos, comecei a trabalhar na Nova Cap, a companhia responsável pela construção de Brasília. E tive a carteira de trabalho assinada em 9 de outubro de 1959, ainda com 13 anos. Morei inicialmente em barraca de lona, depois em casa de madeira, no acampamento da Nova Cap. E hoje a Candangolândia.
Em seguida, mudei para Sobradinho, Distrito Federal, onde moro desde do dia 1º de maio de 1960 até os dias de hoje, apesar de, há uns 2 anos, ter mudado de Brasília para Goiânia. E a primeira escola que frequentei é Grupo Escolar Domingos Pinto Brochado, isso em Unai. A primeira escola que estudei aqui no Distrito Federal, vou passar a chamar assim, a primeira escola foi a escola Júlia Kubitschek, que funcionou lá hoje, Candangolândia, é onde foi feito o acampamento da nova CAP, e ali muitas coisas giraram em torno dela, em que depois esse acampamento, mais tarde, virou a administração regional de Candangolândia. Fiz exame de admissão, depois de terminar a 4ª série primária, eu fiz exame de admissão ao ginasial no Colégio Salesiano Dom Bosco. E com o passar do tempo, houve desdobramento para formação no curso ginasial, no curso científico e fazer o curso superior. Mesmo sem contar com energia, um fato aqui, mesmo sem contar com energia, estudei uma escola noturna e era a base de Lampião. Então, Brasília, Distrito Federal, tem características que são bem peculiares. O meu aprendizado de capoeira começou no início do ano letivo de 1967, com o capoeirista que já mencionei, o carioca Luiz Sérgio Lacerda, o Sérgio Maluco. Com ele aprendi as 8 sequências do Mestre Bimba. Foram 8 meses de treinamentos intensivos. Com a base inicial que tive com o Sérgio e meus treinamentos sozinho, no período de janeiro de 1968 a dezembro de 1969, e contando com meu esforço particular, iniciei, observei, estudei, busquei, treinei e ensinei. Em 1970, comecei os meus treinamentos em um salão da SODESO, Sociedade Desportiva Sobradinhense, e ali treinei até final do ano de 1971. Nesse período, comecei também a ensinar aqueles que se tornaram meus amigos e companheiros de treinamentos. Braz Alberto, Luiz de Melo, Márcio Rivete, Marcos Vinícius, Osmário, o Maguinho e Ramiro. Esses foram os meus companheiros de primeira hora, os quais se mantiveram até o final do período de treinamento. Ainda em 1970, treinei capoeira durante o primeiro semestre letivo na Universidade de Brasília e assim continuei a minha jornada na capoeira. Em Sobradinho, Distrito Federal, lancei os meus intentos agregando crianças, jovens e adultos até chegar à realidade dos dias de hoje.
Eu coloco aqui como atos e fatos bastante importantes ou marcantes, talvez, seria, juntamente com o grupo Biriba Azul, vou voltar a esse assunto depois, realizei 19 edições da Grande Roda Brasileira de Capoeira, a qual congregou capoeiristas de todo o país. A gente pode voltar a esse assunto na hora que eu terminar a minha exposição, tá bom? Dentre as centenas, um outro aspecto que eu acho muito importante nessa jornada da capoeira. Dentre as centenas de apresentações de capoeira, realizei juntamente com os meus alunos ideário. Então, aqui tem um período de 22 anos, mais ou menos, de Grupo Biriba Azul, e depois, de 1994, já foi alunos do ideário. Então, inicialmente era o Grupo Biriba Azul, depois tivemos um rompimento, única e exclusivamente por uma questão pessoal, e a partir daí vem vamos chamar assim, a geração ideário, né? Apesar de que nós vamos nos referir a ideário por aí. Dentre as centenas de apresentações de capoeira, realizei juntamente com os meus alunos ideário uma apresentação de capoeira no Palácio da Alvorada para os presidentes Fernando Henrique e Nelson Mandela, como parte integrante da homenagem multirracial promovida pela Presidência da República em julho de 1998. Publiquei artigos e livros, dentre os quais mais relevantes cito o Sistema Ideário de Graduações, os livros Idiopraxis de Capoeira e Organização de Eventos. Inclusive, o Idiopraxis de Capoeira ele tem edição esgotada, mas quem tiver interesse poderá, via internet, ter cópia e gratuita. Poderá ter através da internet. Em 1968, iniciei a minha trajetória no magistério, lecionando inicialmente no curso Madureza Ginasial, oferecido pelo Instituto Nazareno de Educação e Difusão Cultural. Outro ponto importante na minha trajetória, atuei como professor do curso de pós-graduação Capoeira na Escola, em 1997, na Faculdade de Educação Física da Universidade de Brasília, onde ministrei 2 disciplinas, Fundamentos Técnicos da Capoeira e Fundamentos Musicais e Instrumentos da Capoeira. Outro ponto, um sexto ponto, sou ministrante de palestras, vivências e práticas de ensino de capoeira e de maculelê no Brasil e em outros países, como Alemanha, Bélgica, Colômbia, Espanha, França, Holanda, Inglaterra, Itália, País de Gales, Polônia e Portugal. Com o transcurso de 4 décadas, 5 décadas, não sei, formamos 8 mestres de capoeira. E como nós já chegamos aqui e apontamos os 6 pontos centrais, nós vamos eleger pelo menos 2 para a gente falar a respeito deles. E alguém, não sei, não combinamos, mas é momento de alguém querer ouvir algum esclarecimento, alguma coisa ao dispor.
Então, é o ideário arte-luta. Ainda vai ter um pouquinho ainda de leitura para sabermos o que é ideário arte-luta. O ideário, assim eu estruturei, o ideário arte-luta é uma proposta de busca e repasse da informação, do conhecimento e de desmitificação dos processos de dopagem, de corroborar com a quebra de preconceitos e de discriminações e de implementar a integridade e autonomia do ser humano. Então, nós temos esse cuidado. Conhecida a capoeira, conhecida com amplidão no universo da capoeira, busquei sistematizá-la para o processo ensino-aprendizagem nas linhas de desenvolvimento vivencial operativo. O vivencial é educar pelo movimento. O operativo é através da verbalização, através de leituras, de congressos, de seminários e por esses meios, então. Então, é esse desenvolvimento vivencial operativo. A capoeira é produto histórico e cultural. Como tal, ela é dinâmica e sofre alterações e mudanças sucessivas impostas pela criação arbitrária dos seus próprios agentes específicos, os capoeiristas, além das interferências provocadas pelo contexto. Ora, se nós sabemos que podemos promover alterações e mudanças, e não precisa nem falar, ao olharmos qualquer roda de capoeira, nós vamos perceber, e rodas do passado, nós vamos perceber que a dinâmica hoje é muito diferente. E aí vem um ponto da questão da tradição, a questão da capoeira regional, e parece que existe só capoeira regional e capoeira Angola, e não é a minha visão. E por isso eu dei tratamento aqui nesse ideário arte-luta. Então, defini aqui o que é. Então, a capoeira é um produto histórico, eu já disse, e cultural, e como tal ela é dinâmica e sofre alterações e mudanças sucessivas impostas pela criação arbitrária dos seus próprios agentes específicos, os capoeiristas, além das interferências provocadas pelo contexto. Então vejam bem, quem irá proibir alguém de praticar capoeira segurando a cabeça? Ele quer jogar desse jeito, consegue jogar, consegue a comunicação, então continua sendo capoeira, porém com esse gesto que vamos chamar aqui de inusitado. Não é? Bom, dentro da possibilidade de criação arbitrária, quer dizer, ninguém nos segura, ninguém proíbe, pode haver, como acontece, inúmeros debates a respeito e não se lembram que existe algo que é a diversidade nas manifestações culturais e, no meu entender, mais acentuadamente ainda na capoeira. Então, essa criação arbitrária, essa liberdade que a própria cultura concede, então se faz uso. Então, dentro dessa possibilidade de criação arbitrária e da condição de agente, nós, capoeiristas, somos agentes e produtores de história e de cultura. Pode não ter o seu nome escrito num livro, pode não ter o seu nome escrito numa pedra, mas nós sabemos que
todos trazem contribuições para a capoeira. Algumas que nós achamos formidáveis, outras que nós detestamos essa possibilidade, e os vários trabalhos de convencimentos e tudo mais, não é? A capoeira ser única ou apenas duas já foge a possibilidade de cultura, da dinâmica da cultura. O modelo de prática corporal que arbitrei para o ideário arte e luta inclui a seleção de golpes e movimentos educativos, esquivantes, desequilibrantes, traumatizantes, acrobáticos e derivados. Derivados aqui que eu denomino são os mesmos movimentos convencionais, digamos, armada. Todo mundo tem esse modelo na sua mente do que seja armada. E quando nós recomendamos a alguém fazer a armada sentando no calcanhar e apoiando as mãos no chão, nós vamos ver que ali é uma armada que eu chamo derivada, assim a queixada derivada. O modelo que você tem, eu vou chamar de convencional, e você faz apoiado a nádega no calcanhar. E você vai fazer movimentação à altura, no máximo, de 1,20 m, com os movimentos derivados. Então, para esclarecer aqui, que às vezes é um termo que eu uso e que ainda não é difundido, né? Então nós vamos ver aí. São 6 classes de movimentos que nós usamos na capoeira arte e luta. E outros 4 grupos de movimentos ou de golpes em que nós não adotamos para a capoeira que praticamos. Ou seja, nós adotamos o quê? Movimentos educativos porque alguém não dá conta de fazer um palhaço da primeira vez. Então, divide esse movimento em partes e é repassado em partes. Então, nós temos aí os movimentos educativos, os esquivantes, que são usados para a defesa, os desequilibrantes, que são usados para a derrubada, traumatizante, que não precisa dizer para quê, acrobáticos para enfeitar os jogos e derivados como uma outra classe de movimentos. E o que nós não usamos na capoeira arte-luta? Nós não usamos movimentos de manejos, então não se usa faca, facão, estoque, porrete, nada disso. Então nós não fazemos movimentos de manejos. Até algum tempo atrás, às vezes eu passava como jogar com a navalha no pé, que é uma forma de manejo. E a gente treinava não como parte integrante da capoeira arte e luta, mas um conhecimento adicional para que conhecessem. Também não adotamos movimentos de bloqueio, impedir a execução de um golpe do nosso, ou movimento de um nosso concorrente. Então, bloqueio é impedir. Ao contrário, o que nós usamos é deixar fluir, ou seja, são os movimentos esquivantes, sair da trajetória do golpe do outro. Também projeções. Então, nós não usamos arremessar. Então, na capoeira regional tem as suas projeções, não é? Em que existem
1001 justificativa da cintura de prezada ser parte integrante da capoeira regional. E imobilizações, então, nós não usamos. Então, na capoeira arte-luta, nós não usamos manejos, bloqueios, projeções e imobilizações. Inclusive, eu escrevo para falar pouco e acaba eu falo mais do que eu escrevi. Mas é algo que a gente não pode esquecer. As inúmeras quedas em que pessoas passaram a jogar capoeira de forma muito, muito violenta e serem arremessados, cravados no chão, e quantos aí ficaram deficientes de casos de deficiências e casos de mortes. Então, nós, na capoeira arte-luta, nós não usamos as projeções por um desses motivos. Nós não procuramos formalizar a capoeira, a arte-luta, simplesmente não, porque nós podemos ver desde a questão da preservação do ser humano, a preservação da tradição. Não me digam que cravar alguém no chão era a tradição da capoeira, não era. E outros tantos fatores que a gente pode levantar assim, em que nós vamos ver que é preservação da própria capoeira e preservação do capoeirista, porque nós passamos um período aí infernal entre 1990, década de 70, década de 80 e década de 90. Inclusive, tomei algumas medidas. Alguém vai participar do meu evento, é convidado. As portas estão abertas e, graças a Deus, transcorreu tudo muito bem, inclusive para ter um evento em que ele durou 19 anos interruptamente, como a Grande Roda Brasileira de Capoeira, não fechamos as portas, era para quem quisesse. Agora, teria de assinar um termo de responsabilidade, responsabilizando por si e seus alunos. Então, isso era lido publicamente e cada qual que fosse participar teria de preencher essa ficha com dados e tudo mais, e sabendo que poderia ter implicações seríssimas, de acordo. E isso nos ajudou também a preservar e dar uma linha, uma visão diferente do que estava acontecendo naquele momento. Foi muito difícil, mas conseguimos transpor a barreira. O modelo já falei sobre isso, então eu estava começando a falar sobre a fundamentação literária. Desculpem. Nós vamos ver em Valdeloir, eu peguei só uma frasezinha de cada um desses autores aqui, como é o caso do Valdeloir Rego, em que eu vou ver aqui três frasezinhas bem. Valdeloir Rego, nós vamos encontrar: a capoeira é uma invenção dos africanos no Brasil. De Valdeloir Rego. Os capoeiras não se ligam uns aos outros. Ainda Valdeloir Rego. Somente na capoeira regional é que os jogadores se ligam. Benedito Peixoto. A Angola é uma luta de destreza. Edson Carneiro. Os golpes são característicos de luta por aproximação. Jair Moura. A base da luta era a negaça.
E uma forma que eu acho fenomenal de dizer o que é capoeira, que é por Dias Gomes, e nós deixamos aqui apenas 2 frases, tá? Capoeira é luta de bailarinos, é dança de gladiadores. Então, isso daqui já inspira a pessoa a imaginar, treinar, fazer, discutir o que seja a capoeira, que, que seja luta de bailarinos e dança de gladiadores. Equilibrar esses 2 pontos aí, quase impossível. Mas pode ter gente que possa fazer possível. O ideário arte-luta de capoeira é um complexo temático, já falei no início, é um complexo temático cujas ideias, concepções, princípios, processos e valores norteiam as minhas ações e atividades no ensino e na prática da capoeira. Na formulação do ideário arte-luta, optei por uma prática corporal formada pela conjunção da dimensão gesto-musicultural com as qualidades físicas. Essa integração é expressa pela movimentação constante na consecução de quedas por desequilíbrios, traumatismos por impactos, de defesas por estilos e da plasticidade pelo estilo e da transcendência pela polifonia. Ora, eu às vezes não me contenho a apenas ler, mas eu gosto de ler para não cair no esquecimento e gosto de comentar porque às vezes é algo que ainda não faz parte do acervo de alguém. Então vejamos só, na formulação do ideário, eu optei pela prática corporal formada pela conjunção de dimensão gesto-musicultural. Então nós já temos aí uma referência à musicalidade da capoeira. E com as qualidades físicas, então nós vamos ver as qualidades físicas que são empregadas na capoeira e essa integração é expressa pela movimentação constante. Então vejam bem, nós passamos esse período da década de 70, 80, 90, nós passamos um período que às vezes o capoeirista não gingava. Ele ficava marcando para uma hora de dar uma pancada em alguém ou uma queda. Então, movimentação constante na consecução de quedas por desequilíbrios. Então, aqui não tem projeções, desequilíbrios, movimentos desequilibrantes. Como é o caso da rasteira, da banda e outros tantos aí. De traumatismos por impactos. Não precisa dizer que aqui a gente tem de usar de moderação, porque não é porque tem traumatismo e pode ser feito de qualquer forma. Por exemplo, então são todos os traumatizantes? Não. Dar um soco, não, no meu entendimento, não faz parte da capoeira. A capoeira é de mão aberta e por isso não fecha para agarrar em uniforme de ninguém, para traumatizar, nem para derrubar, nem coisa nenhuma. Então nós estamos falando de traumatismos por impactos, de defesas por esquivas. Então é sair da trajetória do golpe do outro. Esse é o mais importante, porque você não vai criar uma situação dolorosa em si ou no seu oponente. Da plasticidade pelo estilo. Se nem os bons imitadores imitam
o jogo do outro com um certo grau de fidedignidade. Não consegue. Então, cada um tem o seu estilo, isso tem influência no comprimento dos membros superiores, no comprimento dos membros inferiores, no tamanho do pescoço. Então, tudo isso vai influir na plasticidade do estilo. O estilo é o indivíduo, é único. E da transcendência pela polifonia. Ora, a gente às vezes ouve os velhos mestres, que hoje já são tão poucos, ouvir dos velhos mestres de falar da mandinga e de tantas outras coisas assim que nos parecia ir além do próprio para humano. Então, essa transcendência pela polifonia. O que é a polifonia? São os vários sons. O som do berimbau, do pandeiro, da badaca, do agogô, de acordo a bateria que a pessoa forme, e do bater dos pés no chão, do respirar de todo mundo que está ali na roda. Tudo isso é a formação da polifonia, do seu pé, da sua perna cortando o ar na hora que você dá um golpe, na hora. Então, isso não é uma fantasia, é coisa real na capoeira. E às vezes, por essa da transcendência pela polifonia, então essa polifonia sendo bastante arrojada e tudo mais, as pessoas podem chegar quase que a um estado de transe, quase que a um estado de transe. E no passado existia entre negros e descendentes uma proximidade muito grande, e muitos até integravam, a capoeira e o candomblé. Então, devido a essa proximidade, ficava fácil de dizer dessa possibilidade de transcendência. Mas a transcendência não é só nesse sentido. A transcendência é superar a idade, é superar a dor, porque essa polifonia arrojada, empolgada, faz isso. Eu estou falando arrojada, empolgada, não é em velocidade, é de conteúdo que tem ali, tá bom? A postura pedagógica do ideário tem suas perspectivas vivencial operativa, já referimos a isso, né? Retrata por princípios que admite o comportamento do ser humano não ser inato, nem tampouco resultado de condicionamentos, mas sim é um tratamento da relação homem, cultura, natureza. Então, quanto mais integrado, quanto mais complexo, nós vamos ter aí a presença lá a presença de Piaget através de Lauro Lima e tantos outros aí que escrevem a respeito do construtivismo. Então, nós trabalhamos com essa visão em que o comportamento e a inteligência são construídos, dependendo dessa relação homem, natureza e cultura, em que quanto mais complexa essa interação, mais inteligente torna-se o homem. O seu comportamento também irá mudar.
Partindo Mestre, dessa premissa que... Pois não. mestre, posso só. Nós temos algumas perguntas aqui, e Sim. depois nós temos algumas homenagens também, de algumas pessoas Pois não. que vão entrar aqui para bater um papo com o senhor também. Tá bom. O senhor fique à vontade. Se o senhor tem mais alguma coisa para falar, o senhor tem todo o tempo para concluir a sua fala aí sem problema nenhum. Só para nós poder Tá bom. encaminhar e dizer para o senhor que nós temos ainda algumas interações. Eu quero perguntar um pouco mais sobre a grande roda, que realmente me instiga, e uma outra coisa sobre sobre as graduações, né? As graduações que o senhor assumiu, criou, ou para seus projetos de capoeira. Gostaria também de poder escutar sobre isso também. Pois não. Eu vou, então, encerrar aqui e as últimas palavras aqui, e aí eu vou ficar à disposição, tá certo? Então, nós estamos falando aí, inclusive também, de opções de métodos adotados pelo Ideário Arte e Luta. Então, ele usa o vivencial global, o vivencial parcial. E quanto aos procedimentos, para finalizar, são procedimentos vivenciais ou fazem parte do método de ensino da capoeira. E como nós apresentamos aqui, as concepções de modelos de aulas, modelos de treinamentos e modelos de oficinas. As concepções de segmentos de jogos e de formas de jogos. As formas de jogos: solitário, rasteiro, formativo, alto, ligeiro, simulado, competitivo, matreiro, emulativo e jogo da pausa. Então, assim, nós damos por encerrada essa parte e agora estou ao mercê de vocês, tá bom? Primeiro, a sua tranquilidade e a Estava sua... sem áudio, Dunga, desculpa. Tá, tu me deixou sem áudio, tá. Tá me ouvindo agora? Sim. Sim, estou ouvindo. Então, primeiramente, eu queria agradecer ao senhor pela sua tranquilidade, pela paz que o senhor passa nas palavras, né, que realmente, mesmo que virtualmente, a gente é tocado por essa sua delicadeza no trato com as palavras e no trato também com o próprio conhecimento a respeito da capoeira. Muito obrigado por isso, mestre, né? E nós vamos seguir. Eu gostaria primeiramente, assim, vou começar um pouquinho atrás, assim, dizendo qual foi a capoeira que o senhor aprendeu, como é que era a capoeira jogada que o senhor aprendeu? Porque pelo que eu tenho notado na sua fala, houve uma transmutação, uma transformação do senhor no processo da sua capoeira. Mas qual era a capoeira que o senhor aprendeu lá na raiz? Como é que ela funcionava? O que eu aprendi inicialmente foi com o Luiz Sérgio Lacerda, em que ele dizia ser praticante da capoeira regional, e aprendi com ele as 8 sequências do mestre Bimba. Depois fui impedido ele e alguns mais, impedidos de continuar treinando com ele, devido a ocupações e tudo mais, não coincidirem horários. E aí eu passei a treinar sozinho. E onde houvesse algum traço de capoeira, eu ia atrás. Então, com esses 8 aprendizados, dessas 8 sequências, e a visualização demais, é que eu achei que devia trabalhar uma capoeira em que eu olhava, via alguém faz uma melodia de compasso espetacular com a perna esquerda, mas e a direita? Então, desde esse cuidado de trabalhar, então eu começava, alguém vai fazer 10 vezes o movimento de meia lua de frente. Ele teria de fazer essas 10 vezes, e não muito mais,
para evitar que fique condicionado, não é? Então, a observação que eu fazia e achava que poderia ser diferente e talvez até melhor, não é? Então, foi copiando em todos os lugares que eu tive a oportunidade de ir e ver capoeira. Porque a capoeira do Distrito Federal é uma capoeira bem recente. E, inclusive, nós homenageamos os 2 introdutores da capoeira na 8ª Grande Roda e na 13ª Grande Roda. E como vocês estão dizendo para falar sobre a Grande Roda, aí eu vou matando as curiosidades a respeito. Mas a capoeira é essa. Então, foi como eu estudei, li bastante, e aí eu fui ajustando as coisas. Então, qual é a capoeira que eu quero fazer? Quer dizer, eu, inclusive, não cheguei a um ponto tal que jogasse a capoeira, arte e luta, mas de meus alunos, dos meus formados, que jogaram, treinaram, passaram por tudo isso aqui. Perfeito. Daqui a pouquinho eu quero que o senhor cite os seus, mas daqui a pouquinho mais eu quero que o senhor cite os seus formados mestres, seus alunos que o senhor reconheceu para o mestre, mas daqui a pouquinho. Antes, vamos falar de uma outra coisa, mestre, que eu gostaria. Nós temos aí muitos amigos do senhor, alunos do senhor, nos assistindo aqui. Tá bem legal, eles estão fazendo bastante interações aqui, perguntando sobre 7 saberes, quem é o Otacílio Hamilton Nunes dos Anjos, o mestre Brucutu está por aqui também, mestre Limãozinho, e muitos outros que estão aqui. Não vou citar todos para não, né, mas só algumas pessoas que já passaram por aqui, já deixaram seu alô, já lhe cumprimentaram, até para demonstrar o quanto o senhor é querido no nosso ambiente da capoeira, né? Mas, mestre, vamos focar então um pouquinho, porque eu tenho muito interesse em saber agora, nesse momento, sobre as graduações. Como é que o senhor tratou isso? Quais as graduações que o senhor implantou? Da onde o senhor tira isso? Da onde o senhor tira esse método de graduações? Conte um pouquinho para nós. Essa foi uma pergunta que veio, acho que, de Pernambuco. Pois não. Quando comecei capoeira, no ano que eu comecei a ensinar capoeira, foi quando também foi criado um departamento de capoeira, foi em 1972, se não me engano, entre outubro e dezembro de 72, em que foi criado um departamento de capoeira na Confederação Brasileira de Pugilismo. Então, capoeira iniciou com modalidade de competição a partir da realização desse regulamento. E quando também começaram a despertar, porque foi criada o sistema de graduação usando as cores da bandeira brasileira, e eu já tinha feito um levantamento na história que envolvia capoeira, em que eu coloquei as vivências e ambiências dos negros. Então, na minha narrativa, era negro cativo, porque ele passou de lá da África até chegar ao Brasil, e o que ele não era ainda escravizado, ele era apenas um aprisionado ali. Então, e ele passou a maior parte do tempo na travessia via marítima da África até chegar ao Brasil. Então, é o negro cativo. O segundo negro
negro escravo ou escravizado, em que era aquele que estava prestando serviço, trabalho servil e com todos os males e todas as maldades que eram cometidas a eles. Aqueles que fugiam para os quilombos, então eu denominei de negro quilombola. E depois nós tivemos a lei, aí vem as leis. Lei do ventre livre. Então a criança nascia e era jogada ao léu. Negro sexagenário, também através e por força de lei, em que ele tinha a sua liberdade muito tardiamente e já não tinha condições e forças para prover a si próprio. Então, a lei sexagenária, na verdade, não beneficiou ninguém. Foi mais favorável àqueles que escravizavam do que o escravo, essa lei do sexagenário. Depois vem a lei áurea, em que por força de lei também, em que nós temos aí a lei áurea, então o negro, eu chamei de negro liberto, então cada uma dessas vivências. E o negro, após a abolição, ou mesmo até antes, alguns já conseguiam ser livres. Pois Mestre, não? eu quero mostrar uma coisa para o senhor antes, Sim. uma foto Sim. de uma pessoa, para o senhor poder falar alguma coisa dele, mas eu queria, depois nós retomamos o tema, pode ser? Só para nós... Pode. Então tá, Fly, por favor. O senhor libere o seu microfone, mestre Falcão, e possa se dirigir ao mestre aí, por favor. É aqui? Onde é? Não. O mestre Falcão, o senhor tá certo. Mestre Falcão, tá. O senhor, por favor, tem que liberar o seu microfone, mestre Falcão. Oi. Opa, Falcão, como é que você está? Pode mandar Boa noite, mestre Lu. Boa noite, tudo bom? É um prazer vê-lo, hein? Prazer aniversariante do dia 1º de maio. Opa, olha que beleza. Nem trouxe aumentaram os fios brancos aí na barba dele. Mestre Falcão, o senhor queria... deu uma trancadinha, acho que não no mestre Falcão, mas ele queria passar um recado para o senhor, mestre Lu. Pois não. Para aí. Assim que ele retomar, não sei, Fly, eu acho que ele deu uma travada, né? Congelou a imagem dele. Então, quem sabe, vamos dar aquela rasteira com toda, daqui a pouco ele volta e aí nós continuamos, né? Pode continuar, mestre. Tá. Daqui a pouco quando ele voltar, a gente dá uma paradinha, eu lhe aviso de novo. Tá. E aí pode continuar. E aí vem a 7ª cor de corda, que é o branco. E isso é a condição de cidadão, dono e senhor da sua vontade, da sua liberdade. Então, eu preparei dividi, digamos assim, a vivência do negro
em sete cores. E essas cores associadas de acordo com o ambiente que o negro viveu. Então, o negro viveu no mar até chegar ao Brasil, e o mar, quem tem domínio sobre o mar é Iemanjá, e a cor de Iemanjá é branco cristal. No entanto, a dificuldade de representação, nós fomos para uma segunda possibilidade, e aí a cor azul para a primeira corda e representando Iemanjá e o mar. Né? Sim. Vamos então ver se o mestre Falcão consegue agora dar o recado dele. Mestre Falcão, a palavra é do senhor. Seja bem-vindo, muito obrigado. Mestre Falcão, pode ir. O microfone é seu. Ok, estão me ouvindo aí todos? Sim. Beleza. Não, só queria dizer que eu estava ouvindo o mestre Zulu, e está tendo um problema aqui de microfone aqui no meu computador, mas eu vou falar do mesmo jeito. Bem, é uma honra estar aqui nesse coletivo. E queria dizer que o mestre Zulu é uma dessas figuras assim que nos ajudou. Acho que caiu. Alô? Estão ouvindo? Oi, estamos ouvindo. Estamos ouvindo. Bem, que nos ajudou a construir as nossas caminhadas, né, na capoeiragem, né? Então, o mestre Zulu, ele sempre nos ensinou bastante e nos dava referência. Está caindo direto. Acho que meu computador está com problema. Estão ouvindo aí? Pode falar, mestre, pode ir falando. Estão ouvindo? Estamos ouvindo. Ouvindo, sim. estamos. Tá bom. Alô? Estamos lhe ouvindo, mestre. Eu não estou ouvindo. Fly. Eu acho que nós temos que fazer aquele sistema de novo, de derrubar e depois nós tentar. Enquanto isso, Mestre Luiz Renato, então nós vamos passar a palavra para outra autoridade. Hoje nós estamos só com autoridades aqui. Deve ser porque o nosso convidado de hoje tem uma representação muito grande na capoeira, né? Então eu gostaria de que o mestre Luiz Renato pudesse nos contar um pouco quem é o mestre Zulu para o senhor. Opa! Fique à vontade. Rapaz, mas que missão complexa. Vocês me ouvem bem? Ouço bem, ouço bem. Boa noite, meu muito mestre. Bem, muito bem. Boa noite, como é que você está, Renato? Tudo na paz. Na intimidade é Renato, e na formalidade é mestre Luiz Renato. Exatamente. Mestre, o pessoal aqui de casa está mandando um abraço, a Laura está mandando um beijo e agradecendo obrigado. o apoio do meu mestre e meu padrinho de casamento. Obrigado, mestre. Com muita honra, muita alegria, Renato. Muito obrigado. Mestre Dunga contra mestre Fly, para ser bem breve, muito grato pela oportunidade que vocês me concedem de, mais uma vez, manifestar gratidão, carinho, amor pelo meu mestre e esse legado que ele deixou para todos nós. E ele mudou de lugar. Ele mudou de lugar na organização. Ele nunca nos deixou. Ele mudou de lugar, tornando-se aquela referência máxima para tudo que fazemos e para todos que integramos o nosso grupo Beribazu. Então, mestre Zulu, meu mestre, uma pessoa que esteve presente em todas as grandes decisões da minha vida, desde a minha tenra adolescência, para mim, não apenas aquele que me ensinou a arte que conduz a minha vida, mas a minha referência moral. Ele é a minha referência moral, ele é a minha referência de valores e ele é a minha referência de serenidade. Nos momentos de dificuldade, nos momentos de tensão, é sempre na figura dele que eu penso
como reagiria o mestre Zulu. Obviamente, não consigo agir sempre como eu imagino que meu mestre lidaria com a situação, tal o nível de equilíbrio, de paz que ele transmite. Entretanto, ter uma referência como essa nas nossas vidas é algo muito importante, muito importante. Então, mestre, aquilo que nós sempre dissemos e que eu repito, e todas as vezes na minha vida terei uma honra e um prazer enormes de manifestar. Muito obrigado por tudo aquilo que você representa para nós, como capoeiristas, para mim, como pessoa, como homem, como ser humano, para nós aqui da minha casa, como família, e para o capoeirista que eu sou. Né? Muito obrigado, então, mestre. Esse é o mestre Zulu. Deus me abençoou colocando pessoas íntegras, pessoas de muita gratidão, pessoas de muita cordialidade. Deus colocou à minha volta pessoas tão boas assim. E obrigado. Por isso eu manifesto a felicidade que eu tenho e o prazer que eu tenho de ser capoeirista, estar na capoeira, estar rodeado de pessoas assim como o Renato e como o Falcão. Muito obrigado pela participação de vocês. Isso me encoraja mais um pouco. Nós aqui do programa também queremos agradecer demais. Eu, assim que entrei em contato com o mestre Luiz Renato para poder fazer essa homenagem, e ele disse, mas eu posso? Eu disse, mas o senhor não pode, o senhor deve. E a gente fica muito grato, a gente sabe o trabalho relevante também que o mestre Luiz Renato tem oferecido à comunidade capoeirística, e nós aqui ficamos muito gratos pela sua participação, pelas suas palavras, obrigado. Até para a gente poder entender o que é uma relação entre, vou me dirigir agora como aluno Luiz Renato e mestre Zulu, né? Dentro dessa relação de duas pessoas que são mestres, mas que ainda a gente pode ver esse carinho entre aluno e mestre. Mas eu vou chamar o mestre Falcão agora, que eu acho que agora nós conseguimos ouvi-lo, ele está mais... Mestre, eu sei o que aconteceu, mestre. Provavelmente o senhor tenha usado aquele seu computador anterior para fazer o vídeo aquele que o senhor fez da música da dança aquela que nós acompanhamos, né? Todos aqui, viralizou entre a capoeira a sua dança, trazendo muita alegria para nós. Provavelmente o senhor usou o mesmo computador e provavelmente ele disse, não vou passar por esse mal-estar de novo. Fique à vontade, mestre, até para saudar os outros mestres que estão conosco. Muito obrigado de novo, mestre Falcão. Muito obrigado. Desculpe aí, realmente houve um problema aí, mas agora acho que está resolvido. Só queria fazer comentar dois pequenos aspectos assim dessa participação do mestre Zulu na minha vida, né? Um grande educador, em geral, ele promove ações que vão reverberar 20, 30 anos depois, né? E o mestre Zulu sempre acreditou nessa possibilidade de construção mesmo do ser humano, né? De edificar o ser humano a partir da prática, a partir da cultura, a partir das vivências. E, desde sempre, o mestre Zulu foi muito atento a essas referências de direção que ele nos proporcionou, porque ele é mestre de muitos mestres e mestres de muitas gerações também. Então, essa sabedoria ímpar, essa sabedoria humilde, essa sabedoria contagiante, certamente me fascinou desde os meus 15 anos de idade, e até hoje eu tenho o mestre Zulu como uma referência fundamental na minha vida, e sou muito grato em poder sempre aprender com ele, inclusive nessa live, né? E atualizar os conhecimentos. Então, muito obrigado, mestre. Muito obrigado a todos que, de certa forma, fizeram parte e continuam fazendo parte dessa grande escola aí que você fundou em 1972 e que para todos nós é motivo de muita gratidão e muito respeito, né? Então, eu fico aqui muito
lisonjeado pela possibilidade de poder comentar um pouco aqui a fala do meu mestre Zulu, e de tantos mestres que estão presentes. Muito obrigado ao mestre Dunga e ao contra-mestre Clay. E todos os demais. Mais um coração generoso. Muito obrigado, Falcão. Obrigado. Ó, eu primeiro, agora, agradecendo, através do programa, a presença do mestre Luiz Renato, do mestre Falcão, agradeço demais. Agradeço também os senhores terem entendido que, para além das histórias do mestre Zulu, isso aqui também é um programa que a gente pode fazer homenagem em vida às pessoas que construíram e que são a própria capoeira, né? Quando a gente fala capoeira, a gente lembra de alguns ícones em cada estado, em cada região, e com certeza o mestre Zulu é um desses ícones. E então eu queria deixar os senhores, mestre Luiz Renato e mestre Falcão, à vontade para se retirar, para ficar, para dar uma última palavra. Fiquem à vontade, tá? Esse, né, eu fico constrangido de dizer, de falar outra coisa. Então fiquem à vontade. E mais, mestre Renato, se o senhor quiser dizer alguma coisa, mestre Falcão, ainda está liberado. Muito obrigado. Deixar a palavra para o mestre que tenha o recado para dar. Show de bola. Mestre Falcão, mestre Dunga, contra mestre Clay, obrigado. Saindo. Eu quem tenho a agradecer, Renato. Valeu, mestre. Não. Obrigado aos senhores, obrigado, mestre Falcão também, o senhor fique à vontade. Se tiver que sair, se tiver que... Só que o senhor está sem áudio. O senhor está sem o áudio agora. Bem, eu passo a palavra aí para o mestre Zulu, né? Muito obrigado, agradeço a oportunidade. Mas eu gostaria muito de ouvir mais, continuar ouvindo o mestre Zulu. Tá certo. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Mestre Zulu, eu gostaria de agora que a gente pudesse retomar, então, a questão da grande roda, né? Pois não. Principalmente assim, ó, por que o senhor tem a ideia de construir a grande roda? E como é que ela se mantém? Qual era era um campeonato? Era para disputar alguma coisa? Como é que funcionava? Descreve para o leigo como é que funcionava, para quem não teve a oportunidade de participar de nenhuma grande roda. Conta para nós, mestre. Bom, eu comecei ensinando capoeira no Colégio Agrícola de Brasília e o marco foi 11 de agosto de 1972. E obtida a permissão para ensinar capoeira lá no colégio, em que o Falcão, inclusive, foi meu aluno lá no colégio, e nós, então, fizemos procuramos sempre estar estudando, discutindo. Eu sempre procurei fazer algo acompanhado de alguém, ouvido por alguém, e foi como eu procedi. E 4 anos depois, em 1976, a direção do colégio aprovou um regimento em que nós começamos, a denominação, na verdade, começou como Academia Beriba Azul, em que Beriba Azul também, esse nome tem uma história. E então, em 1976, nós realizamos a primeira grande roda, em que tinha sido dado permissão através da aprovação do regimento interno da academia. E com a aprovação do regimento, a capoeira também passou a ser ministrada ali como atividade curricular extraclasse, quer dizer, uma denominação até talvez nem usual, mas foi o que aconteceu. E o Colégio Agrícola, uma estrutura muito boa, nós recorremos à direção do colégio para que fosse permitida a realização da grande roda, que já estava previsto nesse regulamento que foi aprovado. E assim o colégio, com essa grande estrutura em que tinha auditório, tinha quadras,
hoje é Instituto Federal. E assim nós realizamos, porque nós tínhamos alimentação, tínhamos transporte interno no Distrito Federal, e quem vinha de fora, nessa primeira, eu acho que fora do Distrito Federal, eu acho que foram 2 ou 3 associações somente, mas aí a conversa se estendeu, se espalhou muito rapidamente depois da terceira grande roda. Então, primeira, segunda e terceira grandes rodas, nós realizamos lá mesmo no Colégio Agrícola. A partir da quarta, nós já passamos a ter, o colégio já não comportaria mais a realização, dado a diversidade que nós procuramos dar ao que fosse a grande roda. À medida que eu for falando, se houver ficar necessitando de algum esclarecimento, por favor, me fale, tá? Então, nós conseguimos, através de órgãos públicos, nós nunca conseguimos dinheiro, mas nós conseguimos aquilo que era necessário para a realização da grande roda. Então, uma fundação, uma secretaria de Educação e Cultura, que tinha uma fundação cultural e uma fundação educacional. E nós obtivemos o que era necessário para a realização da grande roda. Então, nós tínhamos da Fundação Cultural serviços gráficos, da Fundação Educacional, em que ofereceu alimentação, pagou aluguel de ônibus para transporte do pessoal, e assim as coisas foram se estendendo. E à medida que foi crescendo, então nós passamos a ter a participação do DEFER, Departamento de Educação Física, que é a Secretaria de Esportes hoje. Então nós tínhamos a premiação, medalhas e tudo, e a gente fazia essa previsão, era para todas as modalidades, evidentemente, e aí nós entramos com o nosso projeto para que recebêssemos ajuda de troféus, de medalhas e o espaço físico, que passou a ser um espaço muito bom, que é o ginásio Cláudio Coutinho. E então, dessa forma, nós conseguimos um apoio muito grande, que na época ainda não existia política partidária lá no Distrito Federal, e então as emissoras de rádio, televisão, os jornais, eles eram bastante voltados para a cultura popular, futebol e outras modalidades mais, como vôlei, como passou um períodozinho lá também de basquete e assim por diante. Então, nós conseguimos o material que era necessário, alojamentos e, inclusive, a quinta grande roda, se não me engano, foi a quinta grande roda, nós ficamos, o pessoal ficou hospedado num hotel que hoje é um luxo, um hotel lá perto do Palácio da Alvorada, que é o Brasília Palace Hotel, em que nós conseguimos estar ali. Uma luta muito frequente, eu vou falando de pontos que eu vou me lembrando, tá bom? E por isso que estou recomendando para pedir esclarecimentos. Então vou fazer a primeira pergunta, assim, não ficou muito claro para mim o porquê que o senhor cria a grande roda. O senhor sentia necessidade de um campeonato? E outra coisa, nós tivemos um comentário aqui, não sei se, que a grande roda foi para o Guinness Book. É fato isso?
Olha, não, você sabe que solicitado foi, mas eu nunca acompanhei, aí não sei, não sei. Mas olha, desde o número de atletas que nós tivemos um ano que nós tivemos 700 pessoas participando da Grande Roda. Eram 17 unidades federativas, desculpe, eram 23 unidades federativas o Brasil, em que desses nós tivemos participação de 17 unidades unidades federativas. Então, uma coisa fabulosa, inacreditável, de arrepiar até hoje. Então, por que nós achamos que devia? Foi o caso que eu falei, às vezes o fulano fazia meia lua de compasso com a perna esquerda, muito bom, mas a direita só servia para equilibrar. E, então, isso nós notamos, não tinha informações a respeito do que era capoeira. E nós obtivemos, a Xerox do Brasil fez publicações de algumas manifestações populares, inclusive da capoeira, em que aí a gente foi notando que até naquilo que estava escrito havia contradições. E nós, então, procuramos ler o máximo que podia e tudo que pudesse aparecer a respeito da capoeira. E aí, a Grande Roda, inclusive, não foi feito batizado, nem graduação, nem formatura, porque nós achamos que aquilo devia ser um movimento democrático, todo mundo pudesse ter ali, não é só levar lá a sua presença. Eu aprendi muita coisa na Grande Roda, exatamente por isso. Então, as pessoas chegavam lá, aqueles que quisessem se inscreveriam para fazer, eu chamo de relato de experiência. Então, ele trazer a sua experiência, ele detalhar aquilo que ele fazia, que ele cria a respeito da capoeira. Então, isso atraiu muito. E impressionante. Nós abrimos espaço para as conferências, para as palestras, e isso fez com que reuníssemos pessoas ilustres em várias áreas, na educação física, na filosofia, na antropologia, na sociologia. Então, nós tivemos um grupo de palestrantes muito de qualificação de primeiríssima linha. E nós, então, procuramos fazer isso, porque capoeira não é só levantar as pernas. Eu sempre falava assim, sabe? Capoeira não é só levantar as pernas. Então, tem de haver estudo a respeito da capoeira. E nós, então, procuramos fazer dessa forma. Então, nós inicialmente, não tinha competição, e as competições que nós procuramos desenvolver foram competições muito mais para estudo. E nós tínhamos, então, estabelecemos 5 grandes então, temas, por exemplo, que foram abordados nessas 19 edições da Grande Roda. Capoeira e o centenário da abolição. Isso aqui não está em ordem, não, só para apontar 10 apenas. Aspectos mistos, festivos e guerreiros da capoeira. Capoeira, alimento da alma nacional. Capoeira, arte, folclore e luta. Capoeira na escola. Dimensão corporal da capoeira na estrutura de classes. Formas de jogos ideário. Formação do ideário de capoeira.
ginástica brasileira, sistema ideário de graduações. Então, tudo isso aqui nós tivemos alguém falando a respeito disso. E dos objetivos da grande roda, nós... Só um minuto que eu quero ver se eu me situo aqui, para falar a respeito dos objetivos. Sim? Quem falar? Não, assim, ó, uma coisa que tinha alguma coisa, por exemplo, assim, esse grupo contra esse grupo, ou eu ia lá fazer a apresentação do meu grupo, do que eu tinha no meu grupo, das músicas que eu compunha no meu grupo, apresentações folclóricas do meu grupo, como é que funcionava essa parte da competição, que não sei se ficou, para mim não ficou muito clara, assim, eu ia com o meu grupo inteiro lá e eu disputava contra outro grupo, no individual ou no coletivo, como é que funcionava? Vou ver se lembra aqui as modalidades. Então, eu chamei de solito. Foram divididos, então, em modalidades de competição. Isso depois da gente ter experimentado algumas coisas, a gente experimentar com criança, experimentar com adolescente e tudo mais. Mas vamos tratar a capoeira agora, digamos assim, esportivamente. Nós optamos ou criamos, algumas coisas criamos, outras nós fizemos a opção, solito. A pessoa jogar sozinho com um jurado para avaliar. A gente vê, por exemplo, nas escolas de samba, em que não precisa um estar defrontando com o outro para a escola de samba ser vencedora. Aqui na capoeira, da mesma forma. Então, nós tivemos solito, tivemos dupla, representando uma entidade. Então, o grupo A leva 2, isso tinha peso, tinha idade, faixa de idade e tudo mais para fazer essas experimentações. Então, nós tínhamos a dupla, que era da mesma associação, da mesma representação. Aí nós chamamos de confronto quando entravam 2, porém, para trabalhar objetivamente. Isso, olha, eu estou falando isso como produto final, que tivemos uma variação de coisas aí. Então, quando esse confronto, ele era, digamos assim, uma queda definida, 5 pontos. Uma queda parcial, 4 pontos. Assédio, me parece que é nessa ordem. Assédio de ataque, 3 pontos. E como é que isso ficava caracterizado? Se o fulano colocava os 2 pés fora que tinha a roda demarcada no solo, né? Em que são 2 círculos concêntricos. Então, se saísse com os 2 pés para fora, era isso. O que mais? Se você dá o golpe na distância de acertar o oponente, mas ele se defendeu, de qualquer forma você tem uma pontuação ali, tá certo? Pois não. Mestre Lu, eu te enviei um link aí, tá? Eu creio que essa é a competição solo, né? E como tem um pouco da minha, eu vou botar o link, eu vou botar o vídeo aqui e o senhor veja se realmente é isso que o senhor quer estar falando. E por que eu escolhi esse vídeo? O senhor vai entender logo por que eu escolhi esse vídeo que vai aparecer agora, né? Vamos ver se essa apresentação, ela é a parte solo?
Cada um faz seu jogo sua vez. Isso parecendo o movimento do Shibata? É, exatamente. É ele. É, pois é. E ali estão os jurados, é isso? Hein? E ali está o Ali jurado. o jurado faz a avaliação. É, legal, legal. É isso. Show de bola. Obrigado, Fly. Muito bom, muito bom. Eu quis trazer esse vídeo porque esse é o último tema que eu pretendo abordar com o senhor, né? Que é a sua proximidade com o mestre Shibata. Pelo menos eu via o senhor em muitas das fotos junto com ele. Eu não pude conviver. O mestre Shibata é da minha linhagem de capoeira, né? Vem da Bahia também. Cheguei em Brasília. Então eu quis trazer isso para essa memória afetiva aí e para a gente poder, né? Continuar falando coisa, mas podendo já encaminhar uma fala para o mestre Shibata, porque da minha raiz eu gosto de ouvir. Fique à vontade, mestre. Tá bom. Então, nós estamos falando aí no confronto, que tem pontuação, era uma competição objetiva, não é uma avaliação subjetiva. Então, tinha parâmetros que valiam tantos pontos e era aplicado dessa forma. Bom, as faltas eram contadas com um ponto negativo. Né? Bom, e conjunto reuniam 15 pessoas, 15 atletas da representação, em que todos tinham 15 minutos para jogar e todos eram obrigados a passar pelo pandeiro, atabaque e jogo. Então, todos tinham que passar pelo mesmo caminho. Não importava a ordem, nem coisa nenhuma, mas era dessa forma. E aí vinha também a pontuação, que era pontuação subjetiva, não é? Assim como acontece... Lembrei de um fato aqui. O melhor júri que eu tive em grande roda foi um júri eclético, que tinha professores de... Eu vou lembrando de algumas coisas aí e aqui vão entulhando. Bom, eu estava falando então do... Melhor júri. do melhor júri. Foi quando nós tivemos um júri eclético que não tinha nenhum capoeirista. Ao terminar a grande roda, acontecer a premiação, e aí falar. E o pior foi formado só por capoeiristas. Aí foi realmente um desastre. E o que acontece? Então, nós passamos a manter a avaliação. Então, não foram em todas as edições da grande roda em que teve competição. Agora, em todas as grandes rodas, teve palestra e tudo mais. Eu vou falando o que vem chovendo aqui na cabeça. Chovendo. As pessoas, às vezes, ficavam até estourar o horário em alojamentos. E aí nós colocamos, imagine, Renato Falcão, por volta de 16 anos, chegar e falar, mestre, olha, o Zulu está chamando e é para ir para o local de competição, que era para ouvirem as palestras. Tinha gente que dava nó de todo jeito para não ouvir palestras de capoeira. Então, isso não existe. Até hoje. Para eles. Até hoje. Pois é. Mas, então, era uma dificuldade muito grande, mas a gente brigava, insistia e deveriam ir para lá. E eu botava gente de 16 anos
17 para convencer esses mestres a irem ouvir, não somente mestres, mas os participantes, né? E eu acho que foram grandes os frutos, grandes os retornos. E depois vieram os grandes eventos, que fugia completamente aos nossos moldes, porque nós não pagávamos passagem, despesa de viagem era por conta do visitante, vou chamar aqui agora de visitante. Então, a gente dava somente pousada, alimentação e transporte interno, e quando tinha premiação, também a premiação. Né? E dessa forma, então, nós trouxemos muita coisa procuramos trazer para a capoeira, assim como a capoeira na escola, que é um item também fantástico. O próprio Falcão foi meu aluno no projeto Capoeira na Escola. Então, que excelente fruto deu, não é? Bom, que Mestre mais? Zulu, Pois mestre Zulu, não, assim, ó, nós estamos nos encaminhando para o final do nosso programa, tá? pois Então, não. eu gostaria que na sua fala final agora, se eu pudesse tocar um pouquinho na história com o mestre Shibata e já fazer suas considerações finais, né, para a gente poder Ah, encerrar o nosso bate-papo, que foi excelente, eu agradeço. Hoje nós obrigado. vamos. Fly, como é que tu tá? Tu consegue fazer a fala final ou tu tá, a tua garganta não? Tá, show de bola. Obrigado, então. Eu e o Contramestre Fly agradecemos ainda a presença, ainda muito ilustre, do mestre Falcão aí conosco. Diga, Fly. Eu deixo para o mestre Falcão fazer a reflexão do final hoje. Aham, então o mestre Falcão vai fazer a reflexão do final. Então tá. Então, mestre Zulu, suas considerações finais, por favor, toque um pouquinho na fala no mestre Shibata e a gente passa aí Tá e bom. encerra o bate-papo de hoje, né? Como convidado Ah, ilustre, o mestre Falcão. Fique à vontade, mestre Zulu, para tá suas bom, considerações finais. tá bom. É uma coisa que eu tenho dificuldade das considerações finais e a mensagem para os novos que estão chegando à capoeira. Eu acho muito difícil, mas quem sabe eu vou começar a ter o poder da vidência para fazer algumas coisas que ainda não faço. Mas, de qualquer forma, é algo. A capoeira está passando por momentos em que nós consideramos de uma grande movimentação de ocupação de espaços, e nós não temos visto a grande preocupação não só do espaço físico que a gente vê, mas do espaço, do imaginário, a gente tem visto muito pouco. Então, a capoeira tem um imaginário que coincide com aquilo que é a diversidade. Então, a gente sempre fala, eu sempre falo de vertentes, falo de tendências da capoeira, e é assim, cada um quer colocar a sua marca. O que nós falamos aqui de experiência arbitrária, a liberdade que tem de criar, de recriar. Então, eu considero que é fundamental para a capoeira, porque ela tem uma complexidade, ela não é desorganizada, é a complexidade da organização devido à diversidade existente dentro dela. Então, esse é o zelo que nós devemos ter, o cuidado com o imaginário da capoeira,
porque o imaginário da capoeira também ajuda quando às vezes me acontece isso, de esquecer, mas quando nós tomamos a diversidade e o imaginário e procuramos manter a tradição, não em tudo, porque a tradição também ela é renovada, não é? Não são os movimentos que mudam a qualidade de movimentos, não é só isso, não é. Então nós fazemos aqui quase que um apelo. Tornem-se atentos à diversidade e ao imaginário da capoeira. Eu agradeço enormemente pelo convite, pela cordialidade, a forma de tratamento e falar um pouquinho a respeito do mestre Bata. É uma figura ímpar. Alguém viu, aliás, nós vimos aí um solo do mestre Bata. Ele chegou embaixo das asas de alguém fenomenal, que é o Valdemar Santana. Então, eu acho que ele estava no Rio, e do Rio foi para Brasília, e o Valdemar Santana abrigou muita gente da luta livre, da capoeira, e um deles é o Chibata. Ele, muito rigoroso com os ensinamentos, muito rigoroso com a disciplina dos seus alunos e a qualidade da capoeira que ele ensinava. Ele ensinava com severidade e ele era quase um pai para dar ordens, para fazer cumprir, para cuidar da capoeira, para treinar, e assim ele foi amoldando muita gente e até hoje tem lá os feitos do mestre Bata. Né? Pessoa de uma capoeira, na hora que era capoeira de mansinho, era de mansinho. A hora da capoeira dura também era capoeira dura. E ele, com certa moderação, ele chegava a peia nos meninos. Tinham que ficar espertos. Saudades, é o que a gente, nesses momentos, sente a convivência, os batizados e graduações que eram realizados no Vizinhança da 108 Sul, e era uma senhora festa. Ele também não fazia evento desacompanhado da mãe de santo, que ele era do candomblé, e ele agia como tal e agia veementemente, e ele trazia a sua proteção para o dia, principalmente os anos, as décadas que a capoeira ficou muito recrudescida. Então ele levava a mãe de santo como segurança para tudo correr dentro da normalidade. Eu acredito que seria isso que eu teria a falar. E repito, muito obrigado a todos vocês, aqueles que buscaram me ouvir, aqueles que me homenagearam, a você que me fez o convite, mestre Dunga. E
todos que participaram aí, que isso é uma equipe, né? Todos que participaram aí na equipe e que tão bondosamente me cedeu esse espaço. Muito obrigado mesmo. Que Deus abençoe a todos. E que esse mal desapareça do nosso país, do nosso mundo. Ô, mestre, eu agradeço Pois não? demais. Agradeço demais. A sua figura, ela enche a tela e enche nossos corações. Obrigado. E uma coisa que eu achei, o mestre fala manso o tempo todo, mas perdeu a linha com o corona. Perdeu a linha com o vírus. E a gente notou isso, a gente realmente, todos nós estamos esperando isso, que a gente possa novamente se reencontrar. Eu queria agradecer demais, dizer que eu tenho uma foto. Quando o senhor fala que o senhor se apresentou, fez a apresentação para o presidente da África do Sul, na época, Nelson Mandela, né? O mestre Shibata entrega um birimbau para ele. Não sei se entrega, ele era segurança do Senado, alguma coisa assim, e eu tenho uma foto dele entregando o birimbau. Sim. Mas eu já sabia também que ele não tinha conseguido fazer, não era ele que tinha feito a apresentação. E aí, então, o senhor fez a apresentação e ele se enfia lá e entrega um birimbau. E eu tenho uma foto desse momento. Mas, então, são histórias que se cruzam, são histórias lindas de se ouvir, e a gente agradece demais, demais mesmo, mestre. Obrigado, eu que tenho a agradecer. Por isso, hoje, como o Fly está com a garganta bichada, como se diz aqui no Sul, que no Sul a gente diz que a garganta do Fly está bichada, então a gente vai passar a palavra aí ao mestre Falcão para ele encerrar a live de hoje. E nós, como bons espectadores e bons meninos, né, Fly, vamos assistir de camarote. E já desejando uma boa noite a todos, boa noite ao mestre Zulu. Obrigado. E muito obrigado, mestre Falcão, por nos ceder a sua palavra mais uma vez. Muito obrigado. É uma grande responsabilidade, né? Substituir o Flyer para fazer esse encerramento dessa live. E ainda mais na presença do meu mestre, né? Do mestre Zulu, fica até nervoso, né? O mestre Zulu certamente deixou aí nessa comunicação uma série de referências, uma série de situações, né, de ações por ele desenvolvida e que, de certa forma, ajudaram a gente a se educar, né, aqueles que estavam mais próximos, e também contagiar outras pessoas. Né? Não é à toa que a Grande Roda, que aconteceu em 19 edições, né, envolveu tanta gente. Em determinados momentos, eu me lembro, tinha gente de praticamente todos os estados do Brasil. Isso aí realmente foi um feito, e isso aconteceu há muito tempo atrás, antes dos grandes eventos, dos mega eventos de capoeira que a gente acompanhou aí nos últimos anos. Né? Então, o mestre Zulu certamente é um grande educador, e a gente só tem a agradecer esse compromisso que ele tem com as pessoas. Né? E aí, eu tenho um dizer de um filósofo russo que diz o seguinte, que tem gente que, quando entra numa floresta, só vê lenhas. Então, o mestre Zulu, na sua capoeira, na sua forma pedagógica de lidar com a capoeira, demonstrou que a própria vida é inteiramente pedagógica. Então, ele nos ensinava nos mínimos detalhes, nas pequenas ações, com suas palavras, muitas vezes incompreensíveis para nós durante muito tempo. Né? Eu ficava impressionado, tinha gente que brincava, que falava o seguinte, eu tenho que levar um dicionário para entender um pouco a ideia do mestre Zulu, porque ele fala muito difícil, meus alunos sempre falavam assim, né? Eu falei, olha, a gente tem que realmente buscar compreender as mensagens do mestre, né? E todas as outras mensagens, e a gente tem que buscar realmente essa compreensão a partir do que existe de mais avançado, né? E o mestre Zulu realmente fazia a gente jogar essa nossa alça mais para cima, né? Essa nossa lança, para tentar compreendê-lo. E certamente muitos de nós ainda estamos engatinhando, né, nesse processo de compreensão do significado da própria capoeira e da própria vida, que o mestre Zulu termina
traduzindo nas suas palavras e ações para todos nós, né? Essa ideia de um grande educador e que mostra que a própria vida ela é inteiramente pedagógica. Então, mestre Lu, com essas palavras, a gente agradece a sua participação mais uma vez e sua incansável luta em prol de uma capoeira fraterna, uma capoeira acolhedora, uma capoeira diversa, em que a principal essência está na própria natureza do ser humano, né? A essência da capoeira, ela não pode descartar, né? Descartar a participação dos sujeitos, das pessoas que estão envolvidas, né? Embora a capoeira seja aí uma construção cultural histórica, ela não acontece sem as pessoas. E o mestre Lu é um construtor de pessoas a partir e com a capoeiragem. Muito obrigado, uma boa noite para vocês. Muito obrigado ao mestre Lunga, Fly e todos aí que estão nos ouvindo. O mestre Falcão, o senhor está contratado. Mas eu tenho um recado. Se foi aprovado aí. Eu tenho um recado aqui para dar para o mestre Zulu, que se eu não der esse recado, acho que a pessoa vai ficar louca comigo e vai me pegar na roda. Ele é o contramestre Marcelinho, de Brasília, treina com o mestre Garclay, que é filho do mestre Zulu. Ele está mandando um abraço para o senhor, todo afetuoso. Tá bom. Se eu não mandasse esse abraço... Bom, o Marcelinho é um gigante. É enorme. É Marcelão, é Marcelinho. Tá bom? Então. Pessoa muito querida lá no grupo. Show de bola. Então, eu queria mais uma vez agradecer a todos, agradecer os que entenderam, as pessoas que estão aí, e desejar também recuperação aí, pronta recuperação ao Fly. Fly, a gente sente falta de ti, tu não pode ficar doente, tu não pode me abandonar, sabe como é que é. Gente, uma boa noite a todos. Obrigado. Até quinta-feira.